Que está aqui conosco, né, nesse novo webinar, mais um webinar, junto com a iSpring, essa parceria que já dura aí já um bom tempo, já de mais de 2 anos. Hoje eu estou aqui diretamente com vocês, sem um host, né, sem alguém para fazer as apresentações, mas enfim, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Furquim, trabalho com educação há mais de 20 anos, né, já trabalhei praticamente em quase todos os níveis e modalidades de educação. Hoje tenho uma empresa focada na área de treinamentos, né, de fornecer soluções para treinamentos, produções de materiais didáticos, design instrucional e também consultoria na área de treinamento e desenvolvimento, dentre outras vertentes nas quais eu atuo também na área empresarial através de empresas parceiras. E como eu já falei, estou nessa parceria aí com a iSpring, já tem 2 anos, mais de 2 anos que eu, na verdade, eu estou com a iSpring nessa parceria, e novamente eles me convidaram para estar aqui conversando com vocês um pouco sobre um tema que às vezes parece um pouco batido, né, parece um pouco, já se falou muito sobre, mas quando a gente vai olhar os dados, vai olhar, né, enfim, a gente está aqui, vai falar sobre dados, no final das contas, hã, mas quando a gente vai realmente olhar para os dados, a gente vê que, especialmente no Brasil, a gente já tem uma grande, hã, uma grande quantidade de organizações, e aí falando especificamente para as organizações, as empresas, né, a área de negócios, eh, nós já temos uma grande adesão, só que ainda existem uma série de questões que envolvem aí a temática, uma série de dúvidas também que existem, tanto que volta e meia em alguns grupos, dos quais eu faço parte, grupos de WhatsApp, Telegram, eu vejo ainda muita gente perguntando receita de bolo, vamos chamar assim, né, ou seja, na hora de monitorar as ações de treinamentos dentro das empresas, o que monitorar, né? Então, a nossa temática aqui hoje dessa conversa vai ser justamente em cima disso, o monitoramento de resultados e impacto de negócios com treinamentos, né? Com Learning and Development ou, no caso, né, a nossa área de treinamento e desenvolvimento aqui no Brasil e nas línguas nos países lusofônicos aí que estejam nos acompanhando nesse momento. E aí eu queria, antes de eu começar, o pessoal que está online pudesse aí dizer de onde está falando. Estou vendo já uma galera entrando no nosso webinar. Então, quem puder aí no chat já dizendo de onde vem, de onde está falando, né, de onde está assistindo. Os meus webinars, eles geralmente eu gosto muito da interação do público, né, não é simplesmente eu falando aqui e vocês escutando, vocês podem mandar suas questões, eu estou aqui com um olho na câmera e um olho também no chat, então eu gostaria aí de saber de vocês, assim, de quem está falando de onde, de quais localidades vocês estão falando, para que a gente possa iniciar esse nosso papo sobre a questão justamente de monitoramento de resultados. O que monitorar, como monitorar, o que a gente precisa prestar atenção realmente na hora de fazer esse monitoramento dos indicadores de treinamento e desenvolvimento ligado à questão dos negócios. Oi, Itatiba, a Giovana lá de Itatiba. Oi, Giovana, já trabalhamos juntos aí em projetos, se eu não me engano. Lembro bem do seu nome, seja muito bem-vindo. Itatiba, faz muito tempo que eu não passo por essa cidade, muito tempo mesmo. Pessoal que puder já ir colocando no chat. Ah, pois é. Ai, que bom mesmo. Espero que seja bem proveitoso aí esse bate-papo nosso. Pessoal que tá aí, se quiser já colocar de onde é que está falando, para a gente ter a noção das localidades para as quais nós estamos atingindo nesse momento, com esse nosso bate-papo, com esse nosso webinar.
novamente aqui, ressaltando, mais um webinar em parceria a Spring, né, com essa parceria com a Spring, que é fantástica, é uma empresa fantástica. Estou vendo aí uma turma online, São Paulo, a minha terra. Eu sou de São Paulo, hoje não, né, esse ano completei 30 anos morando em Fortaleza, mas São Paulo é minha cidade natal, minha capital, né, de onde veio o sangue. Sempre que posso estou retornando lá para recarregar. Eu digo que eu vou para São Paulo para recarregar as baterias, apesar de morar numa cidade praiana, né, mas eu acabo indo lá para São Paulo muitas vezes para recarregar as baterias, puxar a energia da terra roxa de São Paulo, para poder voltar aqui e continuar os desafios. Mais alguém que quer compartilhar aí de onde está falando, de onde está escutando, para a gente poder começar? Bom, vamos lá, acho que o pessoal também vai entrando aí conforme for acontecendo a nossa conversa. Bom, pois então vamos lá começar o nosso bate-papo. Novamente, quem tiver algum questionamento, quiser fazer algum comentário, pode interagir aí pelo chat, não tem problema, né, estou aqui de olho também no chat para estar acompanhando o que vocês estão, falando. Se for algum questionamento, algum comentário, algumas questões que serão levantadas e que podem também aí, eh, mexer um pouquinho com muito do que vocês vivenciam no dia a dia, para quem é do corporativo, para mexer realmente pode mexer um pouquinho com as estruturas, né, instigar ali um questionamento que, quem já acompanhou outros webinars meus, junto com a Spring, pode lembrar que geralmente eu acabo querendo deixar alguma pulga atrás da orelha, alguma coisa que realmente faça vocês refletirem sobre o dia a dia de vocês, dentro das empresas, dentro da atuação profissional de vocês, para quem é freelancer, para quem tem a própria empresa de prestação de serviços, para que a gente sempre busque ali aquela melhoria, faça aquela reflexão e busque a melhoria contínua dentro da nossa área, para sempre buscar os melhores resultados. Mas vamos lá. Bom, a aqui eu já coloco um questionamento logo de cara, né, assim, para dando novamente as boas-vindas a quem está chegando agora, as pessoas que estão agora entrando na nossa sala. É um questionamento que já talvez não deveria ser feito, mas a gente ainda tem muito isso, porque vai depender muito da visão de quem está olhando para a área de treinamento e desenvolvimento, ou seja, treinamento é custo ou investimento? Não é? Então esse questionamento ele vai depender muito do ponto de vista de quem está ali fazendo essa análise. Se você perguntar muitas vezes para uma área do financeiro, ele pode dizer que é custo. Se você for perguntar para uma outra área, pode considerar investimento, né, dentro da organização. Então vai depender muito aí do ponto de vista de cada membro ali, de cada parte da organização. Não é uma resposta tão simples, né, eu poderia aqui até romantizar e falar que sempre treinamentos são investimentos, são grandes investimentos, mas depende exatamente do que está sendo medido para que a gente possa identificar se esses treinamentos que estão sendo ofertados dentro das empresas, eles estão sendo realmente investimentos ou estão somente gerando custos para a empresa. Então, tudo vai depender do que está sendo medido a cada ação de treinamento realizada, ou pensando aí em grandes organizações, no portfólio de treinamentos ofertados ao longo daquele ano pelas áreas de treinamento, quando existe uma área de T&D já bem estruturada, o que o T&D da empresa está fazendo, ou o que muito. Olá, é, retornando aqui a nossa, porque tecnologia, não é, pessoal? Tecnologia. Aconteceu aqui agora não é mais tela azul do Windows, né, nós não temos mais a tela azul do Windows, nós temos a tela preta, né, com as últimas atualizações do Windows 11, e foi exatamente o que aconteceu aqui comigo. Simplesmente o meu computador resolveu, que não era a hora mais
que estava na hora de dizer tchau, mas eu estou aqui reiniciando a nossa apresentação, para que a gente possa continuar aqui o nosso papo. Só um minutinho. Pronto, retomando aqui o nosso bate-papo, pessoal. Espero que todo mundo agora esteja aí conseguindo assistir. Realmente questões aí da tecnologia que a gente está suscetível a estar acontecendo. Espero que realmente não aconteça mais daqui para frente. Mas vamos lá, né, retomando aí a nossa conversa, tá. O Então a grande questão vai ser justamente a partir de que ponto de vista dentro da organização que a gente está observando essa área de treinamentos, os treinamentos, as iniciativas de treinamentos que são realizadas dentro das empresas, tá. Então tudo vai depender muito do que está sendo medido e como isso está sendo medido. Porque não adianta, e aí já fazendo aqui simplesmente um grande spoiler, digamos, do que a gente pode vir a conversar mais à frente, não adianta, e aí eu falo aí por experiência, por observação em empresas, por observação em grupos de discussões sobre a temática, não adianta, gente, a gente simplesmente, sair caçando na internet quais são os indicadores, né, quais são os indicadores que eu preciso ter e achar que toda aquela lista de indicadores que falam para mim, ela vai se adequar, ela vai estar, eu preciso colocar aquilo num grande BI, né, num dashboard e ficar monitorando tudo aquilo, tá. A gente vai ver aqui que não é bem assim, tá. Então assim, a área de treinamento, a gente tem que ter isso muito muito claro, tá. Ela não está ali simplesmente por estar, ela tem um propósito, né, ela precisa ter um propósito estratégico dentro da empresa, por isso que dependendo do porte da empresa, essa área pode vir a se desmembrar, tanto como uma sub-área, da área de RH, people, a denominação que a empresa realmente resolva ter, ou pode vir a se destacar e se colocar realmente como uma área de negócios, totalmente separada, né, uma área independente, vai depender muito da visão estratégica que essa empresa vai ter com relação à área de treinamentos. Mas treinamentos alavancam negócios, tá. Então, ah, querendo ou não, gostando ou não, muita gente, pode vir a chegar à conclusão de que, a área de treinamento só serve para treinar, treinar e pronto. Mas não, graças à área de treinamento, a gente consegue fortalecer as nossas organizações, né, com as iniciativas que são criadas, né, fazer esse fortalecimento das organizações para que elas tenham uma base sólida sobre a qual elas possam realmente crescer, né. Então a gente tem que ter muito claro que a área de treinamento, assim como as demais áreas, ela é uma geradora de negócios também. Né, muita gente às vezes acaba pensando que o negócio tem que ser diretamente treinamento, e não, né, ela vai dar essa base, seja no treinamento do comercial, seja no treinamento de uma equipe operacional, seja no treinamento até da equipe administrativa financeira, especialmente das lideranças, não é, a área de treinamentos ela tem essa capacidade, a gente tem que ter isso muito claro, tem que sim fincar essa bandeira, deixar muito claro, delimitar mesmo esse espaço dentro das organizações, deixar isso muito claro. Área de treinamento não é uma área, tipo, buffet ou tipo, restaurante que, você tem lá um cardápio e só vai servir para servir conforme as pessoas vão pedindo, né. A gente tem que tirar isso da cabeça, especialmente das lideranças, de que a área de treinamentos é uma área tiradora de pedidos. Conforme as pessoas forem pedindo treinamentos, a área vai providenciar. Não, tá? A gente tem que realmente fincar a bandeira da área de treinamentos como uma área estratégica dentro das organizações, tá? Ter isso muito claro. Treinamentos impactarão em desempenho, né, ou seja, mudanças de comportamentos que impactarão
no desempenho e que esse desempenho das pessoas dentro das organizações é que gerará o resultado esperado, né, o resultado desejado lá dentro dos planejamentos estratégicos e tudo mais, de acordo com a visão traçada para aquele período de trabalho, seja lá se a sua empresa trabalha com um planejamento anual, bianual, né, plurianual, no caso, ou só se trabalha em pequenas sprints ao longo do ano, a gente tem que ter muito claro isso, tá? Que treinamento impactará em comportamento, que irá trabalhar com o desempenho das pessoas e que com isso é esperado que seja gerado o resultado para a organização. E para que a gente tenha isso muito bem alinhado, os KPIs estratégicos da empresa precisam estar bem conectados com os treinamentos que são ofertados. Ou seja, todo treinamento dentro de uma organização, ele Spring. O meu último webinar, junto com a iSpring, eu bati muito nessa tecla também. Tá? Se quiserem assistir lá, tá no canal da Spring, no YouTube. Então, quem quiser ir lá assistir, vai ver também que eu bati nessa mesma tecla o tempo todo, tá? Do alinhamento estratégico entre as iniciativas de treinamento e o os KPIs, né, os objetivos da organização. Não podem ser ações isoladas, não podem simplesmente serem ações aonde as pessoas façam treinamento porque tem que ofertar treinamento, tá? Ah, temos que ofertar. Eu já vi alguns casos de empresas que assim, não, cada área tem que ofertar determinada quantidade de horas de treinamento por ano, ou por mês, ou por semestre. E aí, quando muitas vezes você vai olhar os treinamentos que são ofertados, seja na modalidade presencial, na modalidade remota, na modalidade híbrida, ou seja, não importa o meio que esse treinamento ele é ofertado, muitas vezes não existe uma justificativa que conecte aquele treinamento com um resultado nem da área, né, nem uma métrica da própria área, muito menos com uma métrica, né, com um KPI, com um objetivo da própria empresa. Muitas vezes você não consegue fazer o link, porque o treinamento foi ofertado porque tinha que se atingir um objetivo que era horas de treinamento ofertado. Não é? Então, ofertar, se a gente trabalhar, e aí já vem um primeiro indicador, né? Horas de treinamento ofertado. Se eu simplesmente trabalhar com esse indicador, é muito fácil. É muito fácil a gente bater as metas com relação a esse tipo de indicador, porque basta eu ofertar. Mas o que ofertar e o porquê é que está a grande questão. Pegando dados, né? Estamos falando aqui de métricas, estamos falando de informações, dados. Né? 89% das organizações no Brasil que participaram da pesquisa, lembrando que são as que participaram da pesquisa da ABNT, para quem já teve a oportunidade de ter contato, eu sugiro pegar lá no site da ABNT, baixar a pesquisa Panorama, no caso, saiu o que nós temos de mais recente é a 2024. Então, pegar a pesquisa Panorama da ABTD, desculpa, o BNT, ó, da ABTD, né, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e pegar lá as informações acerca de como estão os treinamentos, essa área de T&D dentro das organizações que participaram da pesquisa. E temos um quantitativo lá bem significativo, especialmente com relação a tamanhos de empresa, né, a portes de empresas. Então, das que participaram da pesquisa, 89% dizem que utilizam algum tipo de indicador para medir a eficácia da área dos treinamentos, né, ou seja, da área de T&D nos resultados. Então, isso já mostra que existe essa preocupação por uma ampla maioria das empresas participantes da pesquisa, reforço que são as participantes da pesquisa, que mostram que já trabalham com indicadores lá dentro de suas áreas. E quais seriam esses indicadores? Tá? Quais indicadores lá essas empresas geralmente estão
trabalhando. Eu coloquei aqui basicamente todos, para que a gente pudesse, eu não vou estar lendo tudo, mas para que a gente pudesse ter uma noção de quão vasto, digamos, é essa questão dos indicadores que são colocados lá para esse monitoramento. Ou seja, das participantes, 35% disseram que trabalham com indicador de cumprimento de plano de treinamento, ou seja, horas previstas para horas realizadas, né? Ou seja, 35%. Aplicabilidade, ou seja, a percepção do gestor sobre o uso do aprendizado, 29%. E aí, quando a gente começa a destrinchar o como esses indicadores, né, quais os indicadores são utilizados, a gente começa a verificar que existem indicadores ali que são colocados em tela que você pode até se questionar do exatamente o porquê que eles estão ah, ali, naquela lista, né? O porquê que eles estão ali ah, realmente sendo monitorados daquela maneira, tá certo? Porque, novamente, puxando lá, não adianta você querer medir algo que realmente não seja significativo para ser medido. Eu não estou dizendo que esses indicadores aqui, que dentre eles existam indicadores que são equivocados ou que não sejam adequados, tá? Mas eu estou dizendo que a gente tem que prestar muito atenção em quais indicadores fazem sentido para a organização estarem sendo realmente monitorados. Nada impede que se a organização tiver ali uma área de treinamento e desenvolvimento estruturada, da área ter os seus indicadores que ela fica monitorando. Uma coisa é a área estar fazendo esse monitoramento para poder fazer ali um alinhamento das ações. Por exemplo, verificar a questão da taxa de conclusão dos cursos, ou seja, quantos dos cursos começados realmente foram devidamente concluídos, a taxa de aprovação nesses cursos. Então, quando terminado o curso, se feita uma avaliação, quantos dos participantes passaram naquela avaliação realmente, e muitas vezes ou precisaram fazer um reteste, né, não passaram de primeira, precisaram fazer o curso novamente, fazer um reteste. Então existem, para a área de T&D, existem vários indicadores, porque ela precisa olhar para as ações, mas a organização ela precisa definir os indicadores de T&D que vão realmente impactar, ou como essas ações realmente vão impactar no negócio, propriamente dito, tá certo? Então aí, eu trouxe o rol, quem puder depois acessar lá a pesquisa Panorama, vai ter isso daí bem descrito, bem comentado, por quem elaborou essa parte da análise dos dados, está lá bem esmiuçado isso, para que você tenha condições até de olhar para a sua realidade e ver como isso se aplica ali na sua realidade ou na realidade das organizações que você vier a trabalhar, ou mesmo na realidade das organizações para as quais você vier a prestar serviço, para quem aqui, por exemplo, atua na área de consultoria, por exemplo, na área de T&D, é importante ter isso bem fixado ali na mente, para poder saber orientar o cliente sobre as melhores decisões quanto ao que deve ser realmente monitorado no final das contas, tá certo? Uma coisa interessante, nenhum indicador se sobressaiu tanto, né, de todas as empresas pesquisadas, nenhum dos indicadores realmente houve uma taxa elevadíssima de utilização. Mas aí a gente vê esse detalhamento, o quanto esses indicadores são utilizados pelas empresas participantes dessa pesquisa. Mas aí vamos lá, não é? Dentro desse desafio da mensuração em T&D, né, em L&D, existe também uma outra coisa que assim, tá, tudo bem, eu tenho os indicadores, mas como os projetos de treinamento eles são realmente avaliados? E aqui não, a gente não tem como deixar de citar, no final das contas,
E aí, para quem não conhece, realmente recomendo ir atrás, né, para conhecer a metodologia Kirkpatrick de mensuração. Existem outras, né, mas assim, a Kirkpatrick talvez hoje seja uma das mais, se não a mais conhecida nesse sentido, né, de poder realmente planejar, mas também fazer essa avaliação de como os treinamentos estão impactando dentro dos resultados da organização. Então, pegando diretamente lá da pesquisa Panorama, olhando aqui para a realidade Brasil, 75% aplicam, avaliam, né, fazem a mensuração no nível de reação da metodologia Kirkpatrick. O objetivo aqui não é a gente entrar na metodologia, então eu recomendo que realmente quem não conhece a metodologia busque mais informações sobre, existem vários artigos, existe inclusive a, o próprio, a própria representante do Brasil, né, da metodologia, a única instrutora hoje dentro do Brasil que pode emitir a certificação, tá, e que pode ser de grande valia para muitos. Eu sou certificado nível bronze na metodologia Kirkpatrick, mas o objetivo aqui não é a gente entrar na metodologia em si. Bom, 75% trabalham com a mensuração a nível de reação, ou seja, aquela pesquisa de reação básica que praticamente todo mundo que trabalha com TI&D, 1 hora já teve que aplicar, seja no presencial, seja na distância, teve que fazer essa aplicação. E aí 45% trabalham com avaliação com relação ao aprendizado, 20% com relação à aplicabilidade, 7% com relação ao resultado, né, seria o 4º nível da metodologia Kirkpatrick, que é ali justamente onde é avaliado o impacto daquela ação dentro do resultado, ou seja, se houve naquela ação uma ligação com o objetivo estratégico da empresa, se isso foi mensurado, se esse objetivo, se esse impacto foi mensurado e se ele foi atingido, só 7% dos pesquisados indicaram que chegam a realizar avaliações no nível 4 da metodologia, no final. Ou seja, a grande maioria é focada basicamente, se eu for somar inclusive aqui rapidamente os demais, né, não chega ao mesmo nível. 75% basicamente só se preocupam ali, estão mais preocupados com o que as pessoas acharam do treinamento. Vamos dizer assim, de uma maneira muito simplista, tá certo? 75% só se preocuparam se o treinamento foi bom ou não foi bom, se o instrutor falou direito ou não, e assim por diante. Assim, eu tô indo de uma maneira bem rasa dentro da metodologia, tá certo? Daria um outro webinar só para falar da metodologia Kirkpatrick, tá certo? Mas 7% é que realmente avaliam o impacto dos projetos de treinamentos dentro da organização, né? E só 2%, porque aí a gente tem a combinação de duas metodologias, no caso. Tá? E aí eu já li muitos artigos na internet que trazem um certo equívoco com relação à metodologia Kirkpatrick, e eu aproveito agora aqui até para colocar isso até gravado aqui para posterior consulta. Uma coisa é a avaliação do impacto, que dentro da metodologia Kirkpatrick, a gente faz que é o retorno da expectativa, ou seja, de acordo com a expectativa, qual foi o retorno, ou seja, se aquilo que foi planejado, o impacto que foi planejado realmente foi efetivado, foi realizado. Né? Então, as expectativas foram atendidas com relação àquele projeto, e eu não estou falando lá da reação, se o curso foi bom ou não foi bom, mas enquanto objetivo real daquele curso. Né? Quando a gente chega no nível 4, eu preciso fazer o ROI, né? ROE. Tá? Então, é Return of Expectation. Então, eu preciso saber se as expectativas, o retorno das expectativas, houve retorno ou não houve retorno. Tá? Isso não quer dizer necessariamente mensuração financeira, que aí vai entrar o ROI, lá do Jack Phillips, tá? Que aí é outra metodologia. Eu só estou chamando a atenção porque eu já vi muitos artigos que confundem o ROI do Kirkpatrick com o ROI do Jack Phillips.
sabe. Então só aqui aproveitando para deixar inclusive aqui gravado para a posteridade que existe essa diferença, apesar de que quando a gente vai fazer o projeto, a gente vai considerar os 2. Lógico, né, para uma área da empresa, o ROI, pensando ali na perspectiva Jack Phillip, pode ser mais importante do que o ROE. Então você também vai ter que fazer essa avaliação, tá certo? Bom, pessoal, vocês podem interagir aí no chat, estou aqui acompanhando, estou literalmente com um olho na câmera e um olho aqui no chat para ver se alguém tem algum questionamento. Se eu estou indo muito rápido, vocês podem avisar que eu também estou de olho aqui no nosso tempo, até para a gente poder ter um tempinho aí de interação, de bate-papo, quando a gente for encerrar. Tá? Mas vocês podem interagir aí no chat. Bom, então assim, ok, Pedro. Então, quais métricas importam? Seria muito fácil eu falar o que eu disse lá no início, antes, né, da minha queda aqui, de eu ter saído do ar momentaneamente, seria muito fácil eu dizer: olha, olhem essa meta. Isso aqui sempre tem que estar no radar de vocês. Seria muito fácil eu dizer isso. Só que existem critérios, né? A gente precisa ter ali alguns critérios. Alguns critérios eu posso colocar, né? Aqui para vocês, que aí vocês vão adaptar de acordo com a realidade de vocês ou a realidade dos clientes de vocês, tá? Primeiro, aplicação prática, ou seja, quantos realmente usam o que aprenderam? Ou seja, aquele treinamento, a gente tem que lembrar que treinamento, especialmente na área corporativa, ele visa mudança de comportamento. Mudança de comportamento, como eu falei lá no início, mexe com desempenho. Mexendo com desempenho, vai mexer lá com o resultado. Então, aquilo que é ensinado, o que é treinado, precisa ser aplicado de alguma maneira. Então, como é que você vai fazer a medição dessa aplicação? Ou seja, você está de olho lá de, ok, o que foi ensinado, treinado, está sendo aplicado realmente? É possível identificar isso no dia a dia? É lógico, a área de treinamento e desenvolvimento não tem como estar lá em todas as pontas de todas as vertentes de uma empresa. E daí vem muito o quê? A parceria, especialmente com as lideranças, porque eles vão estar ajudando nessa mensuração. Né? Eles que vão estar de olho para saber se aquilo que foi ensinado, treinado, realmente gerou mudança de comportamento e, com isso, melhoria de desempenho. Então, está sendo aplicado. Eu posso ofertar um curso de Excel avançado, mas o que foi apresentado, o que foi ensinado num curso de Excel avançado, está realmente sendo aplicado, no final das contas? Isso precisa ser avaliado. E eu não estou dizendo que eles têm que aplicar todas as funcionalidades que foram ensinadas. Não, mas aquilo que foi ensinado de alguma maneira melhorou, está sendo aplicado e melhorou o desempenho das pessoas, tá? Ou só foi mais um curso para cumprir tabela e botar lá na quantidade de horas ofertadas, horas de treinamento ofertadas no final das contas. Fica aqui essa provocação e essa alfinetada, tá? Não vou mentir, porque como eu falei, já vi organizações que têm essa métrica e como eu disse, é muito fácil a gente bater. Hora de treinamento é muito fácil de bater, no final das contas, tá? Impactos em KPI, ou seja, houve redução de retrabalho, houve aumento de vendas, houve redução de custos, houve redução no absenteísmo, houve redução em queixas internas, né, sobre questões comportamentais de membros da equipe, né? Houve algum impacto ali nos KPIs da empresa, no final das contas, né? Então, é outra coisa que vocês têm que colocar no radar, para poder fazer essa mensuração. Não adianta você ofertar um treinamento se você não é assim, não vou dizer que não adianta, mas de maneira categórica, mas é muito difícil você ofertar um treinamento que ele não esteja realmente focado em melhorar alguma coisa que gere um impacto real para o negócio. Porque senão aquela iniciativa pode vir a ser questionada de uma maneira muito fácil.
Não, por que que aquele treinamento foi, ofertado para a organização, para aquele time, para aquele grupo de pessoas específicas? Só foi para constar? De novo, só foi para constar como horas de treinamento? O engajamento, ou seja, a retenção do conhecimento, o quanto daquele conhecimento foi realmente absorvido, a participação das pessoas no treinamento, houve uma participação real das pessoas, houve o engajamento dessas pessoas, elas quando o curso é online, elas foram do começo ao fim. Quantas dessas pessoas, muitas vezes, começaram o treinamento e simplesmente pararam? Porque muitas vezes, para a realidade delas, aquele treinamento, ela às vezes chega à conclusão de que aquele treinamento não vai trazer uma melhoria pra ou não tem uma conexão com a realidade dela, então acaba desengajando, né, não vai trazer uma melhoria real, não tem um significado aquele treinamento para o dia a dia da pessoa. Então isso precisa estar muito claro ali no radar, eu preciso fazer essa mensuração do engajamento das pessoas no treinamento, tá. E novamente eu vou chamar aqui a atenção para a necessidade de uma parceria também com as lideranças. Eu falei isso no último webinar, estou trazendo aqui novamente, porque é uma questão recorrente, tá. Até mesmo porque quando a gente vai olhar a a própria pesquisa Panorama lá da ABTD, a gente vê que a maior parte dos treinamentos hoje são ofertados para as áreas de liderança, né, mais da metade, existe um foco maior nas lideranças. Então, nada mais certo, justo e correto da gente deixar isso claro para as lideranças, que eles são são grandes parceiros nessas iniciativas. Então não adianta, e eu acho que aqui muita gente pode até já ter se deparado com situações desse tipo, eu, por exemplo, ofertar um treinamento, presencial, um treinamento remoto, e o gestor está o tempo todo acionando a pessoa, né, o colaborador ali que está naquele treinamento, porque você acaba tirando, desengajando aquela pessoa, no final das contas, não adianta, né, existe ali tem que existir um comprometimento geral, porque isso vai impactar no engajamento. E vai impactar na retenção do conhecimento daquelas pessoas, tá. Então, novamente, eu chamo a atenção aqui para a importância do engajamento das lideranças nesse processo, tá. E o outro que é o ROI, aí trazendo lá Jack Phillips de volta, né, o retorno real sobre o investimento, ou seja, de todos os impactos, e aí a gente está olhando para dinheiro, finanças, né. De todo o impacto gerado e lógico que em cima disso existe sim uma expectativa de, melhoria da performance financeira da empresa, como eu falei, não necessariamente com aumento de receita, muitas vezes a gente vai trabalhar muita coisa de redução de custo, né, a gente vai trabalhar as 2 vertentes, aumento de receita, retenção de custo, né, redução de custo, para poder estar ali melhorando a performance financeira da empresa. Então, de todas as iniciativas, qual foi o retorno? Ou seja, o quanto as iniciativas de T&D geraram de retorno para a empresa, retorno financeiro, considerando reduções de custos e aumento na receita. Então, o que isso impactou no final das contas? Tem gente que às vezes acha complicado isso ser mensurado, né, o quanto realmente significou aquele treinamento no aumento de vendas, no aumento da receita. Às vezes é fácil quando eu estou trabalhando com uma equipe de vendas, que aí eu vou olhar lá as vendas, eu vou olhar o faturamento, né, houve um aumento de faturamento após esse treinamento, mas foi o treinamento, aí às vezes muita gente acha difícil fazer essa mensuração. Foi o treinamento ou foi uma conjuntura de mercado? Que a gente também tem que lembrar que o mercado é dinâmico, e aí, de repente, naquela hora o mercado se movimentou de uma maneira que facilitou a equipe comercial cair em campo e aumentar a quantidade de vendas. Então, a gente também tem que ter muito esse feeling na hora de fazer a análise, claro, a gente tem que levar em consideração tudo isso, mas isso precisa ser monitorado, até para você poder chegar à conclusão de se foi o treinamento ou se foi uma outra situação que gerou
aquele aumento de um faturamento, ou no caso uma redução de custos, também se foi gerada uma redução de custos dentro da empresa, ou seja, se a performance financeira melhorou ou não por conta do treinamento. Então são 4 pontos que eu trago aqui, são 4 áreas de indicadores, e aí dentro dessas áreas a gente pode desmembrar, aí talvez em vários outros, que valem a pena vocês colocarem no radar, vocês terem ali no seu radar para poder estarem de olho, certo? Ah, mas é só isso? Não. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui é, trabalhem de acordo com a realidade de vocês. Por isso que eu falo muito, critico muito quando eu vejo em alguns grupos um pessoal perguntando: "Gente, quais são os indicadores que vocês medem?". Se você fizer uma pesquisa de Google, você encontra uma lista enorme de indicadores e como, inclusive, calcular esses indicadores, né, as fórmulas de cada indicador. Mas você tem que avaliar o quê? O que dali realmente tem relevância para você, tem sentido para você medir naquele momento. Porque imagina você ter que monitorar 15, 20 indicadores de uma vez. Será que você vai conseguir de maneira adequada, ou sua área vai conseguir lidar com isso de uma maneira adequada e gerar os relatórios pertinentes para poder fazer as devidas análises, né? Gerar os dados para poder fazer a análise e, em cima daquilo, gerar os relatórios para as lideranças? Então a gente precisa avaliar muito isso tem que estar sempre sendo muito bem alinhado, né? Então a gente tem que lembrar que entre a mensuração e a decisão, existem várias etapas. Então eu vou ter lá o dado, né, então eu vou ter lá a informação, eu vou precisar analisar essa informação, eu vou precisar tomar uma decisão e depois eu vou precisar mensurar o resultado dessa dessa ação, certo? Quando a gente vai lá pensar um projeto de treinamento, e aí pegando aqui uma outra área, quando a gente vai fazer lá o planejamento daquele treinamento, do projeto daquele treinamento, isso tudo tem que estar muito claro, certo? Isso tudo tem que estar muito claro. Inclusive eu faço aqui uma separação, uma distinção entre você planejar o treinamento e planejar o projeto de treinamento, tá? Um está dentro do outro, tá certo? Então a gente tem que começar também a fazer essas distinções na hora de realizar as nossas ações, tá? Então vocês precisam ter tudo isso muito claro para poder ali realmente verificar se com as informações que você tem, quais são as ações que precisam ser tomadas para poder gerar os resultados esperados e se aqueles resultados foram realmente atingidos no final das contas. E isso precisa ficar muito claro. Bom, e eu não poderia, acabei passando, falta aqui 15 minutinhos para a gente terminar, mas assim, eu não poderia deixar de falar, aqui é um webinar ofertado pela Spring, né, eu fui convidado pela Spring para estar aqui com vocês, batendo esse papo, trazendo essa conversa para vocês, mas eu não poderia deixar de falar de uma das soluções da Spring, que realmente, que eu já conheço há um bom tempo, e que sempre que possível estou aí indicando como uma das soluções, ah, de ponta para as empresas que me procuram. Muita gente às vezes pergunta: qual é o LMS que você indica? Qual é o LMS que você recomenda? E sempre que perguntam para a gente, eu sempre pergunto assim: o que você realmente precisa de um LMS, não é? O que você precisa medir? No final das contas, porque um LMS a gente tem que lembrar de que ele não é simplesmente um local aonde eu vou despejar uma série de conhecimento de conteúdos, de cursos, né, criar lá uma base de conhecimentos e pronto. Não é simplesmente um repositório. Eu preciso que esse LMS ele me gere dados, ele me gere informações que possam me ajudar na tomada de decisões sobre as iniciativas de T&D, tá? E não é simplesmente porque um webinar ofertado pela Spring, mas é uma solução que eu conheço, né, que inclusive
lá no canal da Spring vocês podem visitar, existem alguns vídeos meus fazendo demonstrações da plataforma, mas realmente vale a pena para vocês conhecerem o Spring Learn, certo? Ah, pedirem lá, depois vai ser enviado para vocês um link com teste, um link para vocês poderem realizar esse teste, para quem tiver interesse de fazer o teste, conhecer a plataforma, porque o Learn, ele tem uma série de ferramentas muito úteis para fazer essa mensuração. Ele faz todo um acompanhamento completo, tem dashboards muito fáceis de você eh, identificar as informações, trabalhar as informações, colocar tudo ali muito fácil, além da conectividade, lógico, com a própria solução deles, que é a Spring Suite, para quem não conhece também vale a pena estar conhecendo, tá certo? Mas hoje o Learn, eu digo, o Spring Learn, ele é uma ferramenta que ele engloba várias iniciativas, não só iniciativas de treinamento à distância, treinamentos autodirigidos, tá certo? Nele você pode fazer acompanhamento de treinamento one-on-one, de sessões, né, de conversa, você pode fazer o acompanhamento de sessões remotas, né, ofertar treinamentos remotos através dele, fazer esse acompanhamento direto nele. Você realiza avaliação de desempenho 360, você cria planos de treinamento personalizados, você pode criar badges, gerar prêmios, né, criar prêmios. Então, ele hoje tem uma gama de funcionalidades que vão ajudar você tanto na gerenciar a parte de treinamentos da empresa, mas também, especialmente por conta dos relatórios que ele consegue gerar a partir dos dados que são gerados ali pela utilização dos clientes, ele consegue fornecer relatórios muito completos, segmentados de acordo com o que você realmente precisa saber, para você poder extrair esses dados e aí fazer a sua análise e fornecer os devidos relatórios, tá? Então quem não conhece a solução vai estar recebendo um link depois, tá? Para poder fazer essa pesquisa, fazer esse teste. E aí conhecer a ferramenta, eu indico bastante essa ferramenta, não é porque o webinar está sendo patrocinado, mas é uma ferramenta muito completa, tá certo? Então, eu indico bastante. E bom, pessoal, eu queria abrir aqui para um momento, tá aí o meu contato, né, o meu LinkedIn, para quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, né, linkedin.com/in/Pedro Furquim, tá aí o QR Code para facilitar, para quem quiser me adicionar, acompanhar lá, conversar, entrar em contato, eu estou lá à disposição, é só mandar uma mensagem, adicionar, mandar uma mensagem, que eu estarei lá. Eu queria abrir agora um espaçozinho para ver se alguém tem alguma pergunta, quer trazer algum questionamento. Eu vou deixar aqui por uns minutinhos o QR Code, antes de voltar aqui para a tela principal. Então eu queria saber se alguém tem algum questionamento, gostaria de colocar alguma questão aqui sobre monitoramento de resultados de T&D, né, o impacto dos negócios, antes da gente encerrar aqui o nosso webinar. Alguém teria algum questionamento? Lembrando que hoje eu estou aqui, digamos, entre aspas, sozinho, né, estou sem uma host para estar auxiliando, estou aqui com o apoio interno do pessoal. Agora foi compartilhado aí com vocês o teste, né, vocês devem ter visto aí a telinha aparecendo, do teste gratuito de 30 dias do Learn, para quem quiser, quem tiver interesse em conhecer a ferramenta, né. Tem um link aí também da Spring Brasil, no LinkedIn, para quem quiser seguir a Spring. E, por favor, respondam aí o formulário de feedback, para a gente saber sobre o webinar, se o webinar foi bom, se vocês gostaram, tá? É muito importante para a gente saber aí se foi relevante para todos essa conversa, a gente poder fazer essa avaliação também, porque são indicadores que a Spring faz esse monitoramento e depois envia
para os palestrantes, para a gente ter uma noção se aquilo que a gente falou realmente foi relevante, trouxe algum impacto para quem acompanhou a nossa conversa. Ninguém tem questionamento, nenhuma pergunta? Pode falar, Giovana. Pode mandar falar, ó. Pode mandar, Giovana. Podem escrever no chat que eu vou respondendo. A gente ainda tem aqui 8 minutinhos. Podem mandar a gente tem aí uns minutinhos antes da gente encerrar o nosso webinar. Pronto, Giovana colocou aí, né? Gostaria de saber qual a melhor maneira de avaliar um treinamento que a cada mês são lançados conteúdos com quiz. Serão 9 meses ao total. Mas como avaliar no final se realmente as pessoas entenderam o conteúdo? Ou seja, eu estou entendendo que aqui a cada mês, ah, eles vão receber vai ser avaliado através de um quiz, né? Bom, você está fazendo aí você está fazendo vai estar sendo feito, na verdade, praticamente uma avaliação, onde você vai estar fazendo essa verificação de tempos em tempos, né, ou seja, posso estar muito enganado, Giovana, mas de repente ao longo desses meses, de mês em mês, vão ser trabalhadas temáticas que depois eles vão receber um quiz que vai fazer a avaliação referente àquela temática, não é? Aquela temática específica, tá? E aí, ao longo de 9 meses, vamos dizer aí que seriam 9 quizzes que eles vão receber ao longo desse período, tá? Aí a gente está falando de avaliação do treinamento, avaliação de um treinamento propriamente dito, com relação à retenção de conteúdo, né? Aí a gente vai trabalhar ali a questão do aprendizado. Se eu for lá parar para pensar no Kirkpatrick, eu estaria trabalhando ali no nível 2, né, fazendo a avaliação de aprendizado desse pessoal. Você está realizando aí, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela, eu acho que já deu para quem quiser adicionar no LinkedIn, aparecer aqui de tela cheia para vocês. Ah, bom, existiriam aí várias possibilidades, Giovana. No caso, você já está fazendo uma avaliação procedural, ou seja, você está fazendo uma avaliação mês a mês referente àquele conteúdo que foi ministrado, tá certo? Ah, eu, eu, tá, aí pessoalmente, talvez eu fosse colocando nessas perguntas, algumas perguntas que fizessem meio que um resgate também do que foi visto no último mês, nos últimos 2 meses, 1 ou 2, para poder fazer uma avaliação dessa retenção, tá certo? Não só daquele conteúdo daquele período, mas eu colocaria ou perguntas também de meses anteriores, tá? Ou procuraria elaborar melhor as perguntas, tentando fazer um link maior com o que já foi visto anteriormente, ou seja, começando a criar questões até mais robustas, no sentido de trabalhar mais de um conteúdo, né? Juntar ali, ou competências no caso, vamos pensar que não são simplesmente conteúdos, mas competências que você está trabalhando ali. Então eu poderia colocar algumas perguntas, digamos que você tem ali um quiz com 10 perguntas todo mês, que eles vão responder. Dessas 10 perguntas, 2 perguntas trabalham conteúdos que já foram vistos em outros meses, né? Então, no primeiro mês é daquele mês, no segundo mês você tem pelo menos uma pergunta referente ao mês anterior, no terceiro mês você já coloca 2, né? E assim, né, com 2 perguntas até o final do mês. Você consegue avaliar, por exemplo, a retenção. Se aquele conteúdo lá de trás, o quanto realmente ele lembra depois de 2 meses, o quanto realmente ele lembra de 3 meses. E aí, ao final, lá no 9º mês, você faz um último quiz referente àquele mês, mas tentando pegar alguma coisa do de trás, para analisar essa retenção, e nada impediria de você fazer uma avaliação final, né, um quiz final, fazendo ali, tentando pegar
uma questão de cada mês, praticamente, né, porque 9 meses, se você fizer um quiz com 10 perguntas, você praticamente vai conseguir uma pergunta para cada mês. E aí você conseguiria fazer essa análise dessa retenção, né, se ao longo do tempo eles foram esquecendo o que foi visto anteriormente, porque se eles esqueceram, aí eu não sei a natureza do treinamento, mas talvez não foi, hã, ou não teve uma relevância, não teve um significado para eles, então aquilo não é aplicado no dia a dia, e aí a taxa de retenção realmente não vai ser alta, eles vão esquecendo. Então talvez eu preferiria fazer dessa maneira, para fazer essa avaliação paralela hã, do que eles aprenderam anteriormente naquele mês, do que eles lembram dos meses anteriores, e ao final, de repente, fazer um apanhado geral, né, fazer uma grande prova, se fosse o caso, mas não com um caráter, de conclusão ou não conclusão, mas para poder fazer essa avaliação do quanto eles lembram do treinamento como um todo, no final das contas. E aí depois você poder fazer essa avaliação, tá certo? Seria a minha sugestão nesse primeiro momento. É lógico, conhecendo o tipo de treinamento, a temática, pode ser que a estratégia mude, mas pelo que você me forneceu aqui de informação, basicamente seria isso que eu poderia te indicar nesse primeiro momento, tá. Espero aí ter ajudado de alguma maneira ou pelo menos, feito você aí ter questionar o que você está planejando para essa ação. Ah, de nada, Giovana. Então bom, pessoal, gostaria de agradecer imensamente a presença de todo mundo. Novamente, tem aí o link do teste gratuito do Learn, para quem quiser conhecer o Learn, vale a pena. É um teste de 30 dias, então você pode brincar à vontade com a ferramenta, conhecer as funcionalidades. Ela é muito intuitiva, então é muito fácil de vocês estarem mexendo nela, configurando, é muito tranquila, é realmente é uma plataforma muito tranquila de se trabalhar, de se administrar, tá certo? Também tem o formulário que a Helen colocou, o link para vocês. Cliquem lá no formulário, por favor, respondam, deem o seu feedback para que a gente possa, de repente, em outras oportunidades, estar aí melhorando cada vez mais os nossos webinars, né, especialmente eu, que eventualmente sou, né, volta e meia sou convidado pela Spring para estar aqui com vocês. E espero vê-los aí em outra oportunidade, seja no LinkedIn, seja nos artigos que eu publico, ou mesmo num próximo webinar aí da iSpring, tá certo? Então, pessoal, tenham um bom dia, bom trabalho, uma ótima semana. Hoje é quarta-feira, ainda temos aí 2 dias pela frente e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Goodbye para todo mundo.